E aí, bora continuar o nosso papo sobre saúde mental? Ei, gente, eu sou o Léo Caldeira, sociólogo e educador social do programa Jovem Independente, e eu tô aqui conversando com o Fábio, né, nessa sequência de bate-papo aí que a gente está fazendo sobre a temática da saúde mental. Né, a gente está tendo uma aula incrível aqui com o Fábio. Se você chegou agora, volte aí para assistir os outros 3 vídeos, tá? Para entender melhor, para fazer um sentido bacana aí. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o nosso, né, o nosso lugar de trabalho. A gente vai falar um pouco mais sobre os jovens, né, sobre crianças e jovens e como que tudo isso que a gente veio conversando até agora chega até esse público. Bora lá então? Bater esse papo com eles? Então, quando a gente, pensa em reforma psiquiátrica, a gente também tem que pensar, em uma certa categoria de idades, né? Porque geralmente quando se fala em loucura, em doido, ou em transtorno mental, ou em sofrimento mental, a tendência que se tem é de pensar que isso foi só com os adultos, né? E não. Crianças, adolescentes, os jovens ali, eles também apresentavam tanto algumas situações de sofrimento mental, como também eles eram excluídos, violentados muitas vezes pela sociedade, pelos discursos que a sociedade acaba proferindo, e produzindo dentro do que a gente discutiu e que chamamos de lógica antimanicomial. Quando os técnicos em saúde mental começam ali em movimento, reivindicar por uma assistência psiquiátrica com maior dignidade para os usuários do serviço de saúde mental, que naquela época era hegemonicamente hospitais, hospícios, crianças também entraram nessa discussão, porém de uma forma mais tímida. Por quê? Como nós já vimos, o manicômio é uma lógica, ele não é necessariamente um lugar, ele não é só o lugar, ele é a lógica. Como se tem uma ideia de que a criança, o adolescente, ali, o jovem, ele não adoeceria ou não, de certo modo, sofreria de um determinado transtorno ao ponto de dizer de uma loucura, o tratamento dessas crianças, desses adolescentes, eles foram, de certo modo, encaminhados para outros espaços que não necessariamente um espaço hospitalar. Existiam crianças e adolescentes em hospitais psiquiátricos? Sim, desde o início da história do hospital psiquiátrico no Brasil. Desde o primeiro hospício no Rio de Janeiro, na época do Brasil Império, tinha-se alas infanto-juvenis, alas para tratar de crianças, tá? Contudo, a ideia do tratamento com crianças sempre foi mais pedagógico num sentido mais disciplinar, tá, gente? Não estou dizendo de uma pedagogia como a gente pensa hoje, lá da professora da escola, da pedagoga, não nesse sentido. Pedagógico no sentido disciplinar. Meio escolar, talvez? De disciplinar corpos, de que eles precisavam aprender algumas coisas, principalmente comportamentos socialmente desejáveis. Isso. Não dá para corrigir comportamentos não adequados. Isso. Não era no sentido de aprender o que aprende de conteúdo escolar, mas aprender desde usar os talheres até mesmo a como se comportar em determinadas situações sociais. Então, esse tratamento ele era muito mais voltado para essa perspectiva, ele era muito mais nessa vertente. Isso porque durante muito tempo se acreditou que criança e adolescente não poderiam sofrer mentalmente, desenvolver um transtorno mental no nível do que a gente chama popularmente de loucura. Porque a ideia que se tem da infância e da adolescência é uma ideia do desenvolvimento. Então vai passar, isso é uma fase, isso vai passar a partir de uma intervenção da escola. Se você castigar, ele vai deixar de ser assim, vai resolver o problema.
É Isso. sempre pensar, não é um sujeito, né? É em construção. Né? Você não pensa a criança, o jovem ali como um sujeito que já está interagindo com a sociedade, com o mundo, né? Que é essa ideia mesmo, tipo, ó, se o adulto, né, é o que domina a cena, o que controla a sociedade, ele vai controlar inclusive esse ser em desenvolvimento. Ele vai dizer o que é bom, o que é ruim, ele vai controlar esse sujeito. Então, não se tinha uma ideia de que essas crianças e adolescentes pudessem sofrer ao ponto de desenvolver um transtorno mental, uma situação de sofrimento mental grave e que comumente chamamos de loucura, né? Então, para esses adolescentes e crianças que apresentavam algum tipo de transtorno, de problema, e que inclusive eram problemas também comportamentais, relacionais, eles começam a ser enviados para instituições que não necessariamente eram hospícios, não necessariamente eram hospitais. Então eles iam para onde? Eles iam para as casas de correção. Todo mundo já deve ter ouvido falar da FEBEM, né? A Fundação Estadual de Bem-Estar do Menor, né? Para abrigos, né? Para lugares que tinham uma ideia, que eram lugares que iam educar, que iam acolher, mas a lógica do manicômio estava presente ali, né? Tinha hora para tudo, o que tinha que fazer, porque a lógica é sempre do controle. Não estou dizendo que não tem que se ter um mínimo de regra nas instituições ou até mesmo nas casas, né? É preciso um mínimo de regra aí para convivência, mas não no sentido quase, como é que eu posso dizer, policialesco, né? Então a questão da infância e da juventude ficou um pouco mascarada, né? Dentro da própria discussão sobre a assistência psiquiátrica, porque enquanto os técnicos, os trabalhadores estavam ali lutando contra, num primeiro momento, o hospício, o hospital, e que a maior parte da população era de adultos, né? As crianças e os adolescentes estavam sofrendo em outras instituições. Que era tipo escola, mas é uma escola também com uma característica muito mais disciplinar, assim. Sim, quase como se fosse quase uma prisão. Isso, quase fosse uma, bem por aí, né? Lógico, é quase uma escola prisão de uma mesmo. prisão, que eram os educandários. Então, se você for ler a história sobre os educandários, então, tipo assim, usava-se muito de castigo físico, e que isso é até naturalizado até hoje. Qualquer um que conversar com a avó, vai assim, no meu tempo o professor batia na mão, né, com a palmatória, e que é uma prática violenta, né, das várias a menor, né, mas não deixa de ser violenta, mas que acaba até se normalizando, se naturalizando. Sim. Mas com uma ideia de que a violência dá conta também, né, de resolver os comportamentos, os problemas. Mas você desconsidera uma série de estudos, de questões que são muito mais complexas e profundas e resume a violência disciplinar, né? Se Sim. for bater para aprender, tá tudo bem, né? Então é uma lógica um pouco como se perigosa, fosse né? uma lógica de usar a força para construir o bom sujeito, um bom cidadão, né? Como se isso justificasse a violência, né? A força não só no sentido físico, né? No sentido mental também. A violência verbal. Sim, não só no sentido dos castigos físicos, mas também mental, psicológico, né? Verbal, discursivo, né? Quando alguém que cuida diz você é incapaz de fazer isso, você não vai dar conta, por isso que você é desse jeito, ou você não tem jeito. Isso tudo é uma forma de desacreditar esse sujeito, né? E de violentá-lo ali simbolicamente, né? E aí no campo da saúde mental, quando a gente pensa que um jovem, né, que é desacreditado, que é violentado o tempo inteiro, mas que ao mesmo tempo tem que responder a um chamado social de que ele precisa trabalhar, de que ele tem que estudar, porque esse é o ideal da sociedade, o que é uma criança ideal, o que é uma criança normal, o que é um jovem ideal, o que é um jovem normal. E aí quando esse jovem não responde,
a tendência é excluir, a tendência é violentar. Então aí se está na escola, a escola fala assim, você não serve mais para cá, porque você não segue as regras, então eu vou te expulsar. Aí os pais, os cuidadores, você vai ter que sair de casa. Aí alguém que trabalha numa instituição fala assim, olha, hoje você veio, mas você não veio calçado, você veio de chinelo e a regra aqui é que só entra de tênis, então volta para casa. É uma forma de excluir, né? São formas de segregar essas crianças e esses adolescentes. Né? E uma coisa que eu vejo muito, Fábio, assim, como que, infelizmente, hoje em dia a gente tem uma ideologia, sabe? Um conjunto de ideias, assim, que de alguma forma dificulta ainda mais a nossa vida, que é muito pensar assim, mas vocês estão passando a mão na cabeça de menino, né? Assim, então parece que esse discurso nosso é uma coisa meio, então leva para casa, então é sempre uma lógica de reforçar a disciplina violenta, como sendo que nós temos aí exemplos práticos, históricos, que não foi por esse meio que a gente conseguiu mudanças relevantes, né? A gente não conseguiu de alguma forma, de fato, recolocar esse sujeito num convívio social de uma forma que seja positivo para a sociedade e para ele, porque é isso, né? Sim. Aí a sociedade não se reeduca também, o sujeito também não, e continua conflitivo, né? Sim. Então, tipo, como que a gente lida com isso, né? Pra gente pensar assim, esse discurso de mas vocês estão passando a mão na cabeça de menino e não pode. Quando, na verdade, tem gente estudando isso, tem especialistas se preocupando com essa problemática, né? Assim, aí fica uma questão pra gente pensar junto aí, né? Sim. E aí é interessante voltar na história para entender como que durante vários anos, né, durante muito tempo, essa era a forma de lidar com crianças e adolescentes, inclusive com aqueles que tinham algum indício de sofrimento mental, né? Então sempre foi pela prática da violência, seja ela física da exclusão, ou simbólica, da exclusão, a lógica disciplinar. Por quê? Porque é muito mais fácil, entre aspas, controlar uma criança e um adolescente. E aí quando a reforma psiquiátrica saca isso, quando a reforma psiquiátrica começa, e o movimento de luta antimanicomial, né, começam a perceber que se estava se pensando em uma rede para substituir o tratamento de adultos que se davam dentro dos hospícios, também precisava se pensar em uma rede para um suporte, um tratamento para crianças e adolescentes, numa mesma ideologia de que era necessário, e ainda desconstruir não só a imagem da loucura como um todo, independente da idade, mas desconstruir as práticas cotidianas de violência do cotidiano, que são direcionadas para o público infanto-juvenil e que muitas vezes a gente não percebe porque elas não estão nomeadas, né? Ela não está ali escrito um manicômio para criança, um hospício para criança, mas está escrito ali, né? O abrigo, o cantinho do aconchego, a escola de tal modo. Vocês têm todo um significante ali mascarando uma prática que foi sendo construída historicamente, né? É isso, né, gente? Então vocês estão vendo que o papo está chegando na gente de uma forma bem significativa aí, né? Estamos falando sobre o nosso trabalho, né? Sobre o trabalho de vocês e diretamente com os nossos jovens, né? Com essas pessoas que nós estamos em contato aí diariamente, né? Então, o papo, por enquanto, a gente está pegando ali da história, porque é muito importante entender o ontem para a gente poder entender por que hoje é assim, até para a gente planejar como pode ser, né? E é o meu desejo, o nosso desejo aqui, que a gente consiga planejar esse como pode ser juntos aqui, né? Então o papo não encerra por aqui, inclusive no próximo vídeo a gente vai começar a trazer algumas coisas mais práticas, assim, né? Quem é essa rede então, né, Fábio? Assim, onde que eu procuro? Como pode ser? Isso, como que pode ser, sabe? E hoje, agora, como que tá sendo, para onde eu posso recorrer, com quem eu converso? Então fica aí com a gente que no próximo vídeo a gente vai começar a dar nomes, né, e trazer um pouco dessa esperança aí pra gente também, né? Afinal de contas, entender o ontem às vezes deixa a gente meio, pelo menos eu fico meio, nossa, com medo. Ai meu Deus, como que pode ser, né? Então vamos pensar juntos esse como pode ser, esse é o nosso convite para vocês, tá? Então mais uma vez, sempre convido vocês, deixa aqui seus comentários, críticas, sugestões,
perguntas para nós podermos aí pensar e fazer as próximas conversas, beleza? Um abraço e até a próxima.